Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rubens e nesse vídeo eu venho falar de hipnose para vocês e fazer uma análise que eu acredito que nunca foi feita antes, que é a análise da variabilidade da frequência cardíaca. Que é o quê? Análise do sistema nervoso autônomo de uma pessoa, a interação entre o ramo simpático e parasimpático dentro de um processo conhecido como toque de Charcot, que eu aprendi com esse cara aqui, que é o Antônio Carreiro. Ele mora lá na Bahia, dá aulas lá na Bahia, e eu fiz o curso dele e aprendi esse procedimento que eu vou mostrar nesse vídeo agora para vocês, para ilustrar melhor o que eu estou falando. Então a pessoa está lá em pé, ele vem e dá um empurrão na cabeça dela para trás. Ó. Isso o Antônio Carreiro chama de toque de Charcot, tudo bem? Porque Charcot, nos estudos dele, falava sobre esse susto, que poderia ser com um gongo, poderia ser com um toque, uma pressão na mão, e que no caso o Antônio Carreiro faz com esse empurrão na cabeça, tudo bem? Então aí a gente está observando o que ele chama de toque de Charcot. A pessoa cai e cai no que o Antônio Carreiro chama de um estado profundo de hipnose, tudo bem? Então vamos lá. O que eu fiz para pegar os dados do que está acontecendo com o sistema nervoso autônomo das pessoas? Eu usei uma cinta polar, que é um monitor da frequência cardíaca, colocada no peito da pessoa, e eu obtive esses dados aqui. Ó. Esses são os dados completos nesse gráfico. Aqui tem 10 minutos e 29 segundos, que foi o tempo total do processo. E todos os dados do sistema nervoso, do coração da pessoa, né, que se traduz na interação do sistema nervoso simpático e parasimpático, eles aparecem aqui e eu vou trazer eles para vocês, tudo bem? Agora nesse vídeo. Vamos lá, pessoal. Olha só. Daqui até aqui, o que aconteceu no processo que eu fiz com o meu amigo Wesley da cidade de Fernandópolis. Eu fui lá na casa dele tirar umas fotos, ele é um grande fotógrafo, e eu falei, vamos fazer um processo aí, vamos medir a sua variabilidade para ver o que acontece com o seu corpo. Então, nesse curto espaço de tempo aqui, que durou 3 minutos e meio a 4 minutos, eu fiz um processo hipnótico com ele em pé. Então eu causei uma pequena dissociação com ele em pé pelo método do Dave Elman. Então eu consegui a catalepsia dos músculos pequenos, o desligamento dos olhos. Em seguida eu fiz um fracionamento, que é tirar ele da hipnose e pôr ele na hipnose novamente, porque como dizia Dave Elman, cada vez que você tira e coloca a pessoa na hipnose, ela entra cada vez mais profundo no estado. E depois eu fiz um aprofundamento, pedi para ele descer um lugar que ele gostaria de descer, se sentindo muito bem, fazendo uma contagem de 10 até 0. Então, esse aqui foi o resultado. Em seguida, como vocês podem ver aqui, vou selecionar aqui um espaço maior, tem aqui uma extrasístole do coração. Isso aqui foi o choque, foi o toque de Charcot. Então, eu empurrei a cabeça dele para trás antes de chegar na contagem do 0, porque eu contei de 10 até 0 para o aprofundamento, e antes de chegar, eu empurrei a cabeça dele aqui, dando um susto, ó, que causa uma modificação do intervalo de ondas RR do coração. Aqui tem uma bradicardia. Isso aqui também, essa bradicardia aqui, esse aqui eu sei que foi o susto, mas essa aqui pode ser também o erro de leitura, porque ele estava caindo no chão aqui. Então pode ter uma movimentação ali da cinta ou não. Isso aqui pode ser também uma bradicardia por causa do que estava acontecendo no sistema nervoso dele. E aqui a gente pode ver o quê? Olha só, aqui tem uma respiração um pouco mais espaçada, talvez um estado emocional um pouquinho mais controlado, tudo bem? E aqui quando tem o choque, olha só, esse espaço fica bem curto, o que mostra um estado emocional mais agitado, talvez pela presença maior do sistema nervoso simpático aqui, então uma respiração mais curta. Aqui provavelmente o espaço entre essa extrasístole e essa bradicardia, da onde acontece o choque, e a partir daqui acontece então esse transe profundo, que o Antônio Carreiro chama de transe profundo. Então aqui no final eu trago ele de volta para o processo, olha. E aqui também tem uma alteração nas ondas RR. Tá, vamos ver o que acontece certinho em cada momento desse. Aqui eu vou selecionar somente a indução de Dave Elman, que não foi uma indução completa, eu fiz a indução meio fragmentada, só até eu conseguir o fenômeno hipnótico com ele, observar o fenômeno hipnótico no corpo dele, na sintomatologia hipnótica. Então, seria a perda de reflexo, relaxamento muscular e coisas do tipo. Então vamos lá ver o que está acontecendo aqui. O primeiro dado que eu analiso é aqui embaixo no domínio de tempo, que é um dado bastante fisiológico. Então eu vou analisar primeiro aqui a média de ondas RR, olha só. 822
10. Aqui, quanto mais alto esse número, mais calma está a pessoa, tudo bem? Aqui, 822 é um número que mostra que ela estava bem calma aqui. Então, eu estava fazendo um procedimento de relaxamento, né, que estava provavelmente acalmando ela. Então, aqui mostra um número bem calmo. 900 é um número calmo. 1.500 é um número super alto, um coração quase parando. 642, 650, 600 é um número que eu já obtive antes, que é um número de uma pessoa que talvez não faz muito exercício físico ou talvez tenha uma idade avançada. Então, aqui no caso, esse número é um número de uma pessoa relaxada, tudo bem? Que é o relaxamento que ele teve fazendo essa indução aqui. Depois, o próximo dado aqui é esse SDNN. O que é esse SDNN? Esse número aqui, ele pode mostrar um aumento do sistema nervoso simpático ou uma retirada do vagal. Então, aqui 42, o que esse 42 significa? Lá pelo 20, a gente vai ter como se fosse um desligamento do sistema fisiológico. E lá no 40 vai ser um número mais ou menos normal, vai ser um sistema metabológico, o metabolismo dele funcionando normalmente aqui. 42 é um número normal, nem muito alto, nem muito baixo. O 60, 70 vai ser um metabolismo bem acelerado. Então aqui está o meio termo, é um número bom. Lembrando que esses números, tá, pessoal, eles não podem ser analisados sozinhos. E a gente precisa estudar bastante para entender como que é a relação desses números. Então aqui eu estou dando dado um por um para vocês e a gente vai chegando numa conclusão observando todos eles. Aqui está a média dos batimentos do coração, então 72 batimentos cardíacos foi a média dele, o mínimo de batimentos cardíacos 63 e o máximo 89. Então aqui calma, uma pessoa calma, nada muito alto. Então aqui ele estava no procedimento de relaxamento, então aqui estavam marcando os números normais, né? Então até aqui está tudo bem, não tem nada que chama a nossa atenção. RMSSD, o que é esse número aqui? 32. Esse número aqui mostra a predominância do sistema nervoso parasimpático. Aqui, lá pelo 80, mostra uma pessoa com bastante predominância do parasimpático e a pessoa ela pode chegar até os 100, 200 mais ou menos. Lá por 1.000 e 2.000 já é um número extremamente alto que a gente vê em algumas leituras excepcionais, tudo bem? Então aqui 32 é um número que mostra, vamos dizer assim, uma predominância legal do simpático, mas algo não muito alto assim. É um número normal também que a gente interpreta em relação aos outros números. Aqui a gente tem NNXX e o PNNXX, que é o parasimpático também, aqui são dados normais. Aqui mostra o estresse dele, 7.8. E o legal desses números aqui vai ser comparar o que acontece ali depois que aconteceu o choque. Aqui eu vou pular a parte do choque, porque aqui foi, vamos dizer, o susto, o choque que ele teve, e eu vou selecionar agora o que acontece depois desse choque. Aqui, quando ele entra nesse estado de hipnose profunda. Então, vamos ver o que acontece aqui. Vou selecionar certinho aqui durante esse transe profundo, e agora a gente vai verificar esses números. Então, olha só, antes estava lá pelo 800, vamos até voltar aqui algumas vezes, para a gente comparar. Olha só, 822. Aí quando eu seleciono essa região aqui do transe profundo, ele vai de 822 para 955. O que isso significa? Que a pessoa ela se acalmou. Esse 955 é um número de uma pessoa muito calma. Então aqui ela estava realmente muito calma nessa situação do transe profundo, que é a média dos intervalos RR. O sistema nervoso simpático e parasimpático, representado pelo SDNN aqui, onde vai significar tanto um aumento do simpático ou uma retirada do vagal, o que acontece? Ele vai para 24 aqui. O que estava acontecendo antes? Vamos ver aqui. Aqui estava em 43, olha. 43 e aqui vai para 23. Então aqui pode ser o quê? Um aumento do sistema nervoso simpático. Ele pode ter ficado um pouco mais estressado nessa hora, que a gente pode ver aqui pelos intervalos das ondas RR, que são bem curtinhos, ou então uma retirada do nervo vago. Aqui a gente tem a média de 62, aqui não muda muito, aqui a gente tem um mínimo de 57, olha só, esse número caiu, que é o batimento cardíaco dele mínimo, chegou a 57 batidas por minuto. E aqui a gente tem um máximo de 69, que é um número bem baixo também, que reduziu também.
E aqui a gente tem o RMS-SD de 27, que aqui é um marcador parasimpático. Vamos ver o que estava antes aqui. Durante o transe profundo 27, durante o relaxamento, a indução de Dave-Elman, a gente tem o RMS-SD de 33, olha. Então aqui ele diminuiu a presença do sistema nervoso parasimpático, tudo bem? Então vamos dizer que aqui talvez seja um momento de estresse dentro desse processo que ele estava passando, que é esse relaxamento profundo. Então a gente vê que não é um relaxamento talvez tão profundo assim. Aqui tem uma ativação talvez maior do sistema nervoso simpático. Vamos ver agora o domínio de frequência, que é um dado que a gente pode dizer que talvez seria um dado mais emocional do que estava acontecendo. Aqui no domínio de frequência, a gente vai dar uma olhada nesse número aqui, ó, que é a interação entre o simpático e o parasimpático, LF/HF, que é low frequency barra high frequency, que é a baixa frequência e alta frequência. Baixa frequência, simpático, alta frequência, parasimpático. E aqui ele mostra esse número para a gente, 0,996, que é a potência em milissegundos ao quadrado. Essa potência aqui, 0,9, mostra que ele estava bastante calmo, tá? 0,9 é uma pessoa bem calma. Então ele não estava ansioso nesse processo. Ele pode ter uma ativação simpática nesse processo, porém ele está calmo. Isso pode acontecer, 0,9. O índice maior que 1 é um índice baixo. Lá pelo índice 3, 4 já vai ser uma pessoa mais ansiosa, mais alerta. E lá pelo índice, vamos dizer, 7, 8, já é um índice bastante alto, tudo bem? Então aqui é uma pessoa calma. E aqui a gente tem o espectro aqui do domínio de frequência, onde mostra aqui o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então olha só, aqui a gente tem bastante presença do sistema nervoso parasimpático e ele está em equilíbrio até com o sistema nervoso simpático. Ele aparece mais do que o sistema nervoso simpático, tudo bem? Vamos ver agora o domínio de frequência, mas durante a indução de Dave-Elman para a gente dar uma comparada. Então, olha só. Indução de Dave-Elman, lembrando que eu não fiz ela inteira, né? Eu fiz ela pela metade, vamos dizer assim. E olha que curioso, aqui a razão entre o simpático e o parasimpático, ela está menor, ela está em 8. O que isso pode significar? 8 é uma pessoa, um índice, vamos dizer, mais baixo, é uma pessoa menos ansiosa do que o que ela ficou aqui quando marcou esse 9. Então, aqui durante esse transe profundo, eu já digo para vocês que a pessoa não respondeu à dor nessa região aqui. Ela não respondeu à dor. Olha aqui, 0,9. E aqui durante a indução de Dave-Elman, vamos dar uma olhada aqui de novo para comparar. Ah, tá, aqui tá 8, olha, 8 e aqui 0,9. Tá, então aqui ela estava mais ansiosa e aqui esse 0,9 aqui é um índice extremamente calmo. Ela está muito calma aqui, então realmente ela não estava com nada de ansiedade aqui. É como se ela tivesse, sei lá, ido para outro lugar. Ela estava no estado dissociativo aqui mesmo. Ela estava emergida no estado de downtime aqui, voltada para dentro do corpo dela, e talvez ela não estava prestando atenção em nada do que estava acontecendo externamente por causa desse número aqui, ó, que é um número bem baixo. Essa razão aqui entre simpático e parasimpático, ok. Então, isso aqui significa que ela estava sem nenhuma ansiedade aqui, uma ansiedade muito baixa. Então, talvez por causa desse número aqui, a gente consegue ver que ela não estava respondendo aos estímulos mesmo, ela não estava ligada aos estímulos emocionais ali de dor, que eu apertei o dedo dela, belisquei ela para ver se ela estava respondendo à dor, não teve reação, porque provavelmente, emocionalmente, ela estava voltada para dentro, que é esse estado de transe profundo que o Antônio Carreiro disse. E daqui para o final eu tirei ela do processo e depois provavelmente ela volta, tudo bem? Aqui eu vou ter também agora uma outra maneira de medir, que é essa medição aqui não linear, que é o gráfico de Poincaré. Poincaré é o termo certo, né? Em francês Poincaré. E aqui é o gráfico não linear, que ele mostra aqui um dispersograma, ó, que é o caos, a medida aqui do caos. Cada pontinho desse aqui é um batimento do coração.
E o que ele está mostrando aqui nessa região do transe profundo após o toque de Charcot? Aqui ele mostra, ó, 50, 50 aqui. Ele está mostrando para cá, quando essas bolinhas abrem, está mostrando o predomínio aqui vagal, o predomínio do parasimpático. E nessa outra linha aqui, oblíqua, a gente tem o sistema nervoso simpático. Vamos só comparar para ver o que está acontecendo aqui durante a indução de Dave Ehlmann em pé. Olha só a diferença do dispersograma. Então aqui as bolinhas estão todas juntas, então isso mostra o predomínio aqui do sistema nervoso simpático. E aqui também está marcando 100, olha só, onde chega aqui o sistema nervoso autônomo dele. Bem aqui em cima, com predomínio do sistema nervoso simpático, como a gente pode ver. O que é muito diferente do dispersograma aqui, que acontece no transe profundo, ó, que ele abre. Aqui ele abre em direção aqui o sistema nervoso parasimpático, mostrando então uma grande diferença desses dois estados. Uma diferença fisiológica mesmo, emocional, que está acontecendo. Então não é só um comportamento, uma percepção ou uma conformidade. Aqui está acontecendo realmente uma alteração fisiológica e emocional, tudo bem? Agora, olha só, a gente viu, pessoal, o que está acontecendo durante a indução aqui, Dave Ehlmann em pé, toque de Charcot e o transe depois com a pessoa no solo, no chão. Vamos fazer agora uma coisa muito interessante também. Vamos minimizar essa avaliação aqui e vamos ver o que acontece com essa pessoa antes do transe, porque eu tive os dados dela de 5 minutos antes dela passar pelo processo e os dados dela de 5 minutos depois de passar pelo processo, para a gente ver o que aconteceu de maneira concreta com o corpo dela. Então vamos entender aqui o que eu fiz. Eu marquei, eu peguei os dados dela 5 minutos antes de fazer o processo hipnótico, depois eu peguei os dados do processo hipnótico, que duraram aí mais de 10 minutos, um pouquinho mais, 10 e 20 alguma coisa, e depois que terminou o processo, eu esperei um pouquinho e peguei os dados dela depois do processo, para a gente comparar o antes e o depois, se esse processo é algo que fez mal ou se é um processo que fez bem para ela. Então vamos lá analisar isso aqui. Esses dados aqui em cima estão errados, porque ele emite com as minhas informações aqui, minha idade, meu peso, então esses são os dados errados dela, mas todo o restante aqui é os dados dele mesmo, do Wesley, esse meu amigo, que eu fiz esse processo com ele. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro nas ondas RR aqui, olha só. Então aqui um pouquinho mais ansioso antes, uma respiração. Aqui ele estava conversando, né? O certo aqui, para uma análise mais correta, é pegar ele em repouso. Mas ele estava conversando aqui, dando risada. Então a gente vai ver aqui essas respirações um pouquinho mais curtas, provavelmente devido à fala. Aqui uma respiração mais longa, tudo bem. Aqui uma pequena bradicardia aqui. A gente pode observar isso aqui quanto ao emocional dele. Agora aqui desse lado aqui, olha, que é o depois, a gente já pode observar um gráfico talvez mais monótono aqui. Aqui a gente tem uma extrasístole, mas depois é um gráfico mais monótono. Talvez isso aqui pode significar... Tem várias interpretações para isso, a gente pode ficar em cima disso bastante tempo. Mas isso aqui, olha, aqui ele é um pouquinho, tem uma onda maior, aí depois aqui uma ondinha. Isso aqui são as flutuações emocionais dele, tudo bem? Então aqui a gente pode perceber talvez uma pessoa mais calma do que aqui. Aqui talvez, essas ondinhas aqui, talvez ele estava um pouquinho mais ansioso, aqui um pouquinho mais calmo, tudo bem? Lembrando que essas extrasístolas aqui pode ser também alguns errinhos de leitura que a gente não corrige aqui no programa para ficar mais fiel. Vamos ver os dados aqui um pouquinho mais concretos mesmo, em números mesmo, esses índices aqui embaixo. Vamos ver. Antes do processo, olha só como é que estava o sistema nervoso parasimpático dele. Estava menos 42. Vamos dar uma olhada depois do processo. 1,62, ou seja, o sistema nervoso parasimpático dele depois do processo estava muito mais ativo aqui só por esse dado aqui PNS, o índice PNS. Lembrando que a gente não pode analisar isso individualmente, a gente tem que analisar com outros dados também. Porém, aqui dá para ver que o parasimpático dele, olha só, de menos 0,42 foi para 1,62, o que mostra que ele estava muito mais relaxado, pelo menos fisiologicamente, depois do processo, tudo bem? Então, esse processo hipnótico com ele que a gente fez o toque de Charcot, deixou ele com mais predominância mais ativação do sistema nervoso parasimpático, que é um maior relaxamento. Mas vamos ver os outros números para não analisar isso sozinho. Aqui, a média das ondas RR, ela deu uma diminuída, ó. Ela foi de 912
para 899. Vamos dizer que aqui ele perdeu um pouquinho, quase nada. Aqui vamos dizer que é 900 e aqui 912, 899 para 912. É uma diminuição muito pequena, tá? É quase insignificante aqui, mas teve uma pequena diminuída. Mas, bom, ficou muito perto ali. 900, ali 800 é uma pessoa muito calma. Então aqui ela estava um pouquinho menos calma, mas pouca coisa. Isso pode ter interferência de leitura também, como eu falei. Aqui ele estava falando, aqui depois do processo ele estava muito mais calmo, a percepção que eu tive, a percepção dos sintomas do corpo dele, o comportamento dele estava mais calmo, mas a gente precisa desses dados concretos para dizer que ele estava realmente de fato mais calmo. Mas aqui a gente percebe que ele estava um pouquinho menos calmo por causa desses intervalos RR, porém é muito próximo aqui, tá bom, pessoal? Agora, olha o que me chama a atenção aqui, RMS-SD. Lembra que eu falei que esse índice aqui é do parasimpático, a predominância do parasimpático? Olha só, 30,9 antes do processo de hipnose e depois do processo, incríveis 111,8. Isso é uma medida fisiológica, tá, do parasimpático, mas isso mostra que os processos do corpo dele, digestivo, respiratório, hepático, eles estavam bem mais calmos, estavam bem mais tranquilos aqui. É um número assim que geralmente esse 100, 101 é de uma pessoa assim com o sistema fisiológico bem calmo, bem tranquilo. Então, a gente pode perceber que de 30 antes do processo saltou para 111. O que mostra então que a fisiologia, essa parte fisiológica, metabólica dele, ficou bem mais calma depois do processo. Então, aparentemente, isso fez bem para ele em questão do relaxamento, pelo menos fisiológico do corpo, tudo bem? Aqui a gente vê também que esse índice aqui, 27,4, que é o desvio padrão do parasimpático, ele aumentou para 43,8. Todos esses são índices normais também, a gente precisa comparar com os outros índices para saber o que está acontecendo, mas aqui a gente mostra que o parasimpático realmente ele aumentou tudo, esse tônus parasimpático vagal aumentou depois do processo hipnótico, tudo bem? Vamos dar uma olhada no sistema nervoso simpático agora. De 66 BPM, que é a média da frequência cardíaca, ele foi para 67, manteve o mesmo. Depois o estresse de 9,4, olha que legal, ele desceu para 4,3. Então esse processo aqui que eu fiz com essa pessoa, com o Wesley, ele reduziu o estresse dele praticamente pela metade. Muito interessante, né? Então, esse processo do transe em pé, do toque de Charcot, que durou só 10 minutos, foi um período de tempo bem pequeno ali, só 10 minutos, reduziu o estresse dele pela metade. E aqui a gente vê também a redução do tônus simpático de 72% para 56%, que é a redução do desvio padrão do sistema nervoso simpático. E aqui do lado a gente vai ver essa barrinha aqui que mostra isso no gráfico, olha só. Então aqui a média dos intervalos RR se manteve quase a mesma, o desvio padrão do parasimpático se manteve quase a mesma, aumentou um pouquinho, ó. E depois o RMS-SD, que é o tônus parasimpático, aumentou bastante aqui, olha só. Que essa medida aqui fisiológica é importante, mostrando que ele teve de fato um grande relaxamento depois desse procedimento de 10 minutos. E aqui a gente vê a redução do estresse, olha só, está caminhando para baixo aqui, e a média da frequência cardíaca se manteve quase a mesma, e o desvio padrão do sistema nervoso simpático também. Mas teve aqui, principalmente, isso que chama a nossa atenção, a redução do estresse e teve o aumento do tônus parasimpático aqui, do ramo do parasimpático, que é uma medida bastante fisiológica. Vamos dar uma olhada aqui agora no domínio de frequência. Deixa eu arrastar a bolinha aqui. O domínio de frequência é aqui mesmo, do lado. O domínio de frequência é essa tabelinha aqui, ela é uma medida um pouquinho mais emocional do que fisiológica, tudo bem? Então vamos dar uma olhada o que acontece antes e depois para ver se tem alguma alteração perceptível aqui, antes do processo e depois do processo com a hipnose, o toque de Charcot. Então vamos dar uma olhada aqui nessa frequência, nesse domínio de frequência. Então o que a gente vai ver aqui nesse domínio de frequência é o seguinte, pessoal. Vamos dar uma olhada nesses números aqui, ó, que é a potência em milissegundos ao quadrado do
sistema nervoso simpático, que é CLF, 666. E vamos dar uma olhada no sistema nervoso simpático aqui depois do processo. Então aqui subiu para 4.119. Isso significa que o simpático ele subiu durante o processo por causa de uma ativação metabólica que precisou ocorrer durante o processo. Mas isso não significa que ele ficou mais nervoso, tudo bem? A gente precisa analisar esses dados aqui junto com outros dados que eu já vou falar para vocês. Aqui a gente vê a high frequency, tá difícil, high frequency, que é o parasimpático aqui, o tônus parasimpático de 201 para 4.031. Então olha só, todo o metabolismo dele, tanto o simpático quanto o parasimpático, foram ativados depois do processo, ficaram ativados. E o que é interessante para a gente ver aqui? Essa razão aqui entre o simpático e o parasimpático, que aqui antes do processo estava expressa em 3.312. Isso aqui é um número de uma pessoa que está bastante atenta, uma pessoa que ela está com um pouquinho de ansiedade, tudo bem? Então antes do processo, talvez ela tinha uma expectativa em passar por esse processo, o que será que vai acontecer durante o processo, que é um número mais ou menos normal de pessoas que estão ali bem atentas, um pouquinho com expectativa, ansiosas antes do processo. E depois do processo, olha que legal, desceu para 1.022 essa razão. Então o metabolismo dela aumentou, porém a razão diminuiu, o que significa que ela ficou mais calma depois do processo, menos ansiosa. Então esse 1.022 é um índice baixo, é um índice de equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático, do sistema nervoso autônomo, tudo bem? Então essa razão aqui mostra que ele ficou mais calmo, menos ansioso depois do processo hipnótico. E aqui a gente vê isso representado nesse espectro aqui, nesse gráfico. Aqui o sistema nervoso simpático, ele está um pouco mais predominante aqui do que o parasimpático. E aqui a gente vê, depois do processo, o aumento do parasimpático. Ó. E a gente vê também as frequências bem altas aqui, que é difícil ter uma interpretação dessas frequências, mas geralmente elas podem aparecer em pessoas que são geralmente muito espiritualizadas, religiosas, uma frequência bem alta aqui do parasimpático, tudo bem? Que tem uma interpretação que é um pouquinho difícil de ser feita, tudo bem? Então aqui aparecem essas frequências aqui para eles, ó, mostrando que de fato alguma coisa aconteceu durante esse processo hipnótico que levou ele para esse resultado, do aumento do tônus parasimpático aqui, dessa parte mais emocional nesse domínio da frequência e também dessas frequências bem altas aqui no final, tudo bem? Vamos fazer uma comparação aqui também nesse gráfico que para mim é sempre mais confuso, que é um gráfico aqui do caos, que é o gráfico de Poincaré. Poincaré, né? O termo certo aqui, Poincaré, que vem do francês. Então aqui a gente vê aqui esse círculo aqui apontando aqui para o sistema nervoso simpático, né? Olha só, 100, 100. Essas bolinhas aqui são os batimentos do coração, né? E aqui mostra então talvez um pouquinho de estresse aqui, um pouquinho de ansiedade que a gente vê através dessa razão aqui também, tudo bem? E aqui depois do processo, olha só, 200 aqui. Então aqui mostra um equilíbrio, olha só, essa bolinha mostra o equilíbrio, aqui mostrava uma predominância do simpático, e essa bolinha aqui mais redondinha mostra um equilíbrio entre simpático e parasimpático, tudo bem? E isso é muito interessante de ver porque mostra que de fato, antes e depois, existe uma diferença. Mostra que esse transe hipnótico, esse procedimento da hipnose em pé e depois toque de Charcot, causou de fato uma alteração em todo o sistema dele, conforme a gente viu no sistema fisiológico e no sistema emocional dele. Então é basicamente isso, pessoal. Essas aqui são todas medidas, aferições concretas que a gente pode ter para ver que de fato aconteceu algo durante o processo da hipnose que não foi só sugestão, comportamento, não foi só um papel, a interpretação de um papel, não foi teatro, não foi fingimento da pessoa. Ela realmente passou por um processo que pode ser medido, pode ser analisado através da variabilidade da frequência cardíaca e através também de vários outros dados de outros aparelhos que a gente tem hoje experimentalmente na pesquisa, tudo bem? Então um grande abraço, deixe seu comentário aqui se você gostou dessa análise, que eu vou te responder qualquer dúvida aqui, se você tiver alguma dúvida pode deixar que eu te respondo aqui nos comentários, tudo bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo, até a próxima postagem. Tchau, tchau!